Bom dia. Moradores de São José de Ribamar reclamam da falta de estrutura em ruas e avenidas. Feiras e mercados da capital passam por vistorias. No estúdio, uma entrevista sobre o atual cenário político do país. Hoje é 18 de março de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão desta quarta-feira abre espaço para as reclamações da comunidade e mostra as dificuldades enfrentadas por moradores de São José de Ribamar. No residencial Nova Terra, uma rua está tomada pelos buracos e a situação só vem piorando porque não há manutenção no período chuvoso. Essas imagens mostram a situação próxima ao ponto final dos ônibus que fazem linha para o residencial Nova Terra. Os veículos, mesmo sendo de grande porte, trafegam com dificuldade. Não é para menos. Crateras já se formaram pela pista e com a água acumulada fica difícil para os motoristas visualizarem a profundidade. Resultado, prejuízo no bolso. Suspensão, amortecedor, pivô, tudo prejudica. Se para veículos maiores a dificuldade em trafegar, imagina para os carros menores. E para quem mora no residencial Nova Terra, a revolta é diária. Aqui nós estamos querendo fazer aqui uma vaquinha aqui para a gente comprar umas canoas, para a gente poder trafegar, porque de carro não tem condição. Isso aqui, quando chove, isso aqui fica um mar só. No período chuvoso, a situação fica ainda pior. A avenida principal fica completamente alagada e a enxurrada escorre para as ruas. É uma lagoa, não tem como esgoto estoura tudo. Espoca tudo aí, desce para as ruas. A falta de infraestrutura no residencial Nova Terra não é a única reclamação dos moradores. A falta de saneamento básico é outro grave problema. Está nessa situação, só piora e nada de ajeitar. Ó. Os ônibus, as empresas estão acabando com o resto da pissarra que está aí. No bairro, moram cerca de 4.000 famílias. Daqui não tem saneamento básico nenhum. A água é fura, o cano no meio da rua fica derramando. Eu tô com 6 meses que eu moro aqui, na minha rua ali tem dois, bem logo. Tem 2 buracos lá vazando água mais de ano. Um absurdo, hein? E olha, entramos em contato com a Prefeitura de São José de Ribamar, que informou que o residencial Nova Terra foi construído pelo governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida. O programa é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e, segundo a Prefeitura, o conjunto ainda não foi entregue ao município. Disse ainda que as empresas contratadas pela Caixa devem fazer os reparos na infraestrutura do conjunto, inclusive na recuperação das vias durante o prazo de 5 anos. E das ruas para as feiras, a higienização e armazenamento de produtos deixa a desejar e incomoda até quem trabalha nesses locais. De olho na movimentação que deve aumentar, uma operação fiscaliza as feiras e mercados mais procurados. A fiscalização em feiras e mercados de São Luís teve início no dia 3 deste mês e vai até o dia 3 de abril. O trabalho é por conta da Semana Santa, que se aproxima. E quando tradicionalmente a procura por pescados e mariscos aumenta. Nós orientamos também a população nesse momento de visita às feiras e mercados, esse corpo a corpo, orientando que busquem um pescado que esteja em condições com a escama brilhante, né, que não tenha com aquele cheiro repugnante, que observem as guelras. Na vistoria, os técnicos da Vigilância Sanitária estão verificando a estrutura física e higiênica dos locais, assim como dos manipuladores dos alimentos, vestimentas e equipamentos. Os feirantes que estavam em desacordo em algum ponto da vistoria foram notificados ainda no final do ano passado. E agora, no retorno dos fiscais, tiveram os objetos recolhidos. Visa assim, aquele momento básico da atenção primária da população, de cuidando da saúde da população. A fiscalização já passou por mercados do Centro, Vinhais, João Paulo e Feira do bairro de Fátima. Mercados e feiras em outros bairros também serão alvo da inspeção. Ainda na programação estão Liberdade, Anil, São Francisco, Cidade Operária e Anjo da Guarda. E foi suspensa a audiência pública com a Petrobras, marcada para esta quarta-feira. O argumento da empresa é de que esse assunto é de interesse da União, sendo de responsabilidade da Justiça Federal e não estadual. O juiz da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Luiz Gonzaga Almeida Filho, foi quem suspendeu a audiência que trataria sobre a paralisação da obra da refinaria Prêmio 1 em Bacabeira. A assessoria jurídica da Petrobras alegou que recebeu a notificação para audiência, mas com apenas 6 dias de antecedência.
E você vai ver a seguir uma entrevista sobre o atual cenário político do país. Agora são 7h38. Você confere imagens ao vivo da movimentação nesse momento no Anel Viário em São Luís. A gente volta já. As inscrições para a terceira chamada do edital 2015 do programa Mais Médicos vai até esta quarta-feira. São 930 vagas em 530 municípios e 10 distritos sanitários especiais indígenas. Os profissionais inscritos nesta chamada devem se apresentar aos municípios de 23 a 27 de março com documentação exigida em edital e começam a atuar nos municípios no dia 6 de abril. A região Nordeste foi a mais atendida até o momento, com 80% das opções disponíveis preenchidas, seguido pela região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Norte. E agora a economia, a Bovespa teve alta de 2,94% aos 50.285 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,42%, cotado a R$ 3,23. O peso argentino teve alta de 0,46% e vale 37 centavos. O euro também teve alta de 0,81%, cotado a R$ 3,45. E o Brasil passa por uma crise econômica e política. O povo, insatisfeito com o momento, tem se manifestado de diversas formas. No último domingo, por exemplo, várias manifestações pedindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff aconteceram. E para falar sobre o atual cenário político, eu converso agora com a doutora em Ciências Sociais e professora de Ciências Políticas da UFMA, Ilse Gomes. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Professora, eu queria que a senhora primeiro explicasse para a gente, para os nossos telespectadores, sobre essas manifestações. Duas aconteceram, não é verdade? Uma no dia 13 e a outra no dia 15. Elas são diferentes. São. A sociedade brasileira passa por um processo de polarização muito grande. E é uma polarização que a gente pode definir como uma polarização à esquerda e à direita. No caso, por exemplo, isso é bem claro nas duas manifestações que nós tivemos na semana passada. Então, a manifestação convocada pela CUT, MST, UNE e outras entidades, que foi no dia 13, sexta-feira, é uma manifestação que tem buscado melhorias aos trabalhadores, né, e busca também um avanço no processo de democratização do Brasil. A manifestação no dia 15, a sua base social também é bem diferenciada e nos preocupa muito quando se fala em democracia, porque vem com bandeiras extremamente reacionárias e conservadoras, né, trazendo nos seus cartazes, né, incitando um ódio, né, tanto aos movimentos sociais como ao ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma Rousseff. E traz também uma criminalização, né, contra políticas de enfrentamento à pobreza. Então, é muito claro a diferença entre as duas manifestações. O povo, nessa segunda manifestação, por exemplo, parte dele, né, pede muito o impeachment da presidenta. Isso é possível realmente? Até onde pode ir essa vontade do povo? Ou da parcela do povo? Porque isso é bem claro, quer dizer, não é o povo, os brasileiros, em sua maioria, é uma parte. Está bem claro ali, inclusive, muitos não escondem que são ex-eleitores do candidato Aécio Neves. E em relação ao impeachment, até o momento não tem nenhum indício que possa dizer que a presidente Dilma esteja envolvida nos escândalos de corrupção. Então, pedir o impeachment nesse momento é um casuísmo e, de uma certa forma, uma incitação a um golpe institucional, né? Então, nós não temos, nós acabamos de ter uma eleição para presidente e não temos nenhum indício de que a presidente Dilma esteja envolvida. Então, nesse momento, cabe justamente investigar os processos de denúncia de corrupção, mas não necessariamente colocar na presidente essa responsabilidade que, no momento, ela não tem nenhum indício que ela tenha.
Agora, o que se fala também é que justamente os estados que apoiaram a presidenta durante esse processo de reeleição apoiaram também essas manifestações. Assim, não diria, porque é muito interessante você se colocar não necessariamente em termos dos estados, porque as manifestações do dia 13 também foram em 24 estados. A diferença é que em muitos estados, no caso do dia 15, né, você teve liberação, inclusive, por exemplo, em São Paulo, liberação das cataratas do metrô. Então, houve um apoio institucional para a manifestação do dia 15, que não teve o mesmo apoio no dia 13. Então, quem foi no dia 13 foi justamente porque estava convicto que era importante avançar no processo de democratização do Brasil e também de melhoria das condições dos trabalhadores. No dia 15, não, no dia 15 você não vê nenhuma proposta que pense na melhoria dos trabalhadores. Você vê exclusivamente, quase que exclusivamente, proposta de impeachment e, o que é pior, de volta aos militares. É uma parte do povo, então, que é o impeachment. Só uma parte, ali é bem claro, é uma parte. E uma parte que incita um ódio que parece que não reconhece o resultado eleitoral das últimas eleições. Agora, doutora, quais as consequências práticas dessas manifestações? O que poderia acontecer ainda? O que ainda está por vir? É um momento realmente muito, muito delicado, porque, como eu falei, você tem uma polarização, né, em termos de bandeira, né? Eu particularmente espero que a sociedade condene qualquer ato que pense, que incite a volta aos militares. A nossa democracia é extremamente jovem, nós só temos 30 anos de democracia, nossas instituições ainda estão sendo consolidadas e é muito importante você avançar na democracia e não incitar uma volta aos militares. Então, acho que é momento da sociedade brasileira se informar. Olha, a gente tem, inclusive, mostrando nesse momento imagens da última manifestação. Essa manifestação, inclusive, foi a do dia 13, a do dia 15, perdão. Isso. Então, você vê bem a diferença, quer dizer, se você colocar as duas manifestações, né, e olhar os cartazes, você vê a diferença. Os cartazes do dia 13 pedem que reforma agrária, pedem reforma política. Os cartazes do dia 15 incitam o ódio, né, pedem morte ao presidente Lula e à Dilma, pedem o impeachment, pedem prisão aos comunistas. Então, isso tudo é bem diferenciado às duas manifestações. E quais seriam os avanços e as fragilidades da democracia brasileira? Então, como eu falei, quer dizer, nós estamos somente há 30 anos de democracia. O golpe civil-militar que ocorreu em 1964 completou esse ano 50 anos. Então, as nossas fragilidades é justamente que nós estamos num processo de consolidação. O Brasil tem uma história muito autoritária, né, que nós tivemos praticamente no século XX duas ditaduras, né, uma época Vargas e outra em 64. Então é um momento em que nós temos que avançar na democratização. Como é que nós avançamos na democratização? Garantida a participação social. Essas duas manifestações deram um exemplo que nós temos avançado na liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão, ela precisa ser ampliada com efetiva participação da população. E essa efetiva participação implica em ter mais informação. Implica também em você redistribuir a renda no país, porque mais gente vai ter acesso à informação e também acesso à riqueza que o Brasil produz. Porque democracia, ela deve ser política e econômica, porque implica participação política e implica participação na riqueza que o país produz. Como você avalia a participação efetiva nessas manifestações das classes sociais? Então, como eu falei, tem uma diferença bem grande.
né? Quer dizer, se você for ver a composição, isso também está nas redes sociais, né, de quem está nessas manifestações, você vê que as manifestações do dia 13 é essencialmente trabalhadores assalariados, sindicalizados, trabalhadores rurais, inclusive, e estudantes. No caso do dia 15, são pessoas que têm acima de 5 salários mínimos, né, e que condenam a política de enfrentamento à pobreza no Brasil. Então a gente pode ver que há um processo aí de uma luta de classe, né, extremamente polarizada no Brasil. A gente sabe que não é só uma suposição também, para que fique claro. A gente viu muito nas redes sociais as pessoas já falando dessa possibilidade do impeachment e de que quem assumiria. Quem assume é o vice, no caso do impeachment, mas muitos já falam, inclusive, do próprio Aécio Neves. Não existe essa possibilidade. Não, institucionalmente não. Então, o país tem o seu meio de resolver institucionalmente uma situação como essa, né? Então, o vice que assumiria, e no caso aí, um dos maiores favorecidos com a situação de crise política é o PMDB e o PSDB. Ok, eu conversei com Ilse Gomes, doutora em Ciências Sociais e professora de Ciências Políticas da UFMA. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá, obrigada e bom dia. E a seguir, os cuidados na hora da compra pela internet. Agora são 7 horas e 52 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Você já fez compras pela internet? A polícia recomenda cautela na hora de usar o cartão de crédito nas lojas virtuais para evitar dores de cabeça. Em Imperatriz, nos últimos dias, foi descoberto um esquema que dava golpes através de fraudes eletrônicas. Rapidez, facilidades e preços baixos. Foram esses requisitos que atraíram Carlos nas compras online. Eu sempre procurei sites confiáveis e bem famosos. Para saber se a página é segura, alguns navegadores exibem um cadeado que aparece logo ao lado do endereço. Seu navegador pode até não mostrar o cadeado, mas se você encontrar o HTTPS, pode prosseguir, que ao que tudo indica, o site é mesmo seguro. As páginas de anúncio na internet orientam os consumidores a pedir o recibo de compra e a nota fiscal. Outra dica importante é desconfiar de valores de produtos vendidos muito abaixo do valor de mercado. Esses cuidados são necessários para evitar dor de cabeça. Muitos casos de compras vão parar na justiça, porque o consumidor é lesado no produto ou por participar de crime de fraude eletrônica. Semana passada, em Imperatriz, Rafael da Silva Cabral foi preso por aplicar golpes utilizando programas para fazer compras virtuais em cartões de créditos clonados e vendia a terceiros. O delegado regional faz um alerta para evitar problemas com a justiça. Não aconselhamos para você depositar dinheiro em espécie para empresa nenhuma, a não ser que você já tenha efetuado as compras e a mercadoria tenha chegado. Procure sempre um ambiente seguro na própria internet, vai usar cartão, aonde você vai fornecer os dados do seu cartão, ter todo o cuidado, toda a cautela do mundo. Atenção redobrada, sem dúvida. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Pouco sol, muitas nuvens e chuva rápida no Maranhão. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 30. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E pela Copa do Nordeste, jogam hoje Sport Sampaio Correia, em Recife, e aqui no Castelão, o Motoclube enfrenta o Piauí. Vamos ao vivo com o repórter Eduardo Ariceira, que tem mais detalhes dessa disputa, não é isso, Eduardo? Bom dia. Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, primeiro falando aí do Papão, do Rubro Negro, que joga em casa com o apoio da torcida. A situação não é muito fácil para o Moto se classificar, mas há chances e a expectativa é muito boa. Os torcedores do Moto estão bastante otimistas aí pela classificação do Motoclube. A partida acontece, como você disse, aqui em São Luís, no estádio Castelão, às 10 horas da noite. O jogo é contra o Piauí, que apesar de estar desclassificado, é o último colocado da chave do Moto,
promete ser um jogo difícil, já que o time do Piauí vem desenvolvendo aí jogos complicados aí dentro e fora de casa. Mesmo aí já desclassificado, deve fazer um jogo difícil, jogo duro contra a equipe do Motoclube. A partida, como eu disse, acontece às 10 horas da noite. O Moto precisa vencer, a situação não é tão fácil assim, precisa vencer e depende de uma série de resultados, inclusive do jogo que acontece na própria chave do Moto. Hoje, Náutico e Salgueiro também se enfrentam. A situação é a seguinte: o Náutico tem 8 pontos, o Salgueiro é o segundo colocado com 7 pontos e o Moto tem 5 pontos. O Piauí tem 4, já está aí sem chances de classificação para a próxima fase. O outro representante maranhense, o Sampaio, a chance de classificação é melhor, mas também não é nada fácil. O Sampaio joga fora de casa contra o líder da chave, o Sport, que também não tem feito aí uma campanha tão aí apreciada pelos torcedores, mas é o líder da chave, lidera a chave com 7 pontos, o Coruripe é o segundo colocado com 6 pontos e o Sampaio tem 5 pontos. Para se classificar, sem depender de qualquer resultado, o Sampaio precisa apenas vencer o Sport hoje jogando em Recife, fora de casa, para alcançar os 8 pontos e tem que torcer para o Coruripe não vencer nem empatar contra o Socorrense. O Socorrense que já está desclassificado, tem apenas 2 pontos e joga dentro de casa. O Socorrense tem que vencer o Coruripe, o Sampaio tem que vencer o Sport, assim já garante a classificação direto. O Sampaio que aí já era para estar classificado, deveria ter 11 pontos, mas perdeu 6 pontos aí, foi punido, acabou perdendo 6 pontos, era para estar com 11, mas infelizmente perdeu 6 pontos, está apenas com 5, precisa vencer o Sport e torcer para o Coruripe não vencer o Socorro. Eduardo Aliceira. Ok. Obrigada, Eduardo, obrigada. E olha, não temos mais tempo, Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.